Olá, amigos, uma ótima quinta-feira. Bem-vindos ao canal. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Temos aqui a companhia da nossa querida amiga Cristiana Alonso. Cris, estamos indo para a nossa reunião de número 89 e vamos continuar falando a respeito de Plutão. 20ª aula de planetas, 8ª aula de Plutão. O tema de hoje são as górgonas. Você lembra quando você era muito amiga das górgonas ou já esqueceu? O que são górgonas? Então você já esqueceu. As principais górgonas são Esteno, Eríale e Medusa. Pelo menos da Medusa você deve lembrar. São as eríneas. Não, calma, não confunda. Eríne é outra coisa. As górgonas têm papéis diferentes. Todas elas são infernais. Ixi. Mas eu vou mostrar uma foto delas daqui a pouco para você lembrar. Tá. Então, são demônios do ódio, da histeria e da vingança. Ixi. Desconheço. Se falou histeria, é óbvio que são femininas, né? Histeria, segundo o nosso querido Freud, é uma coisa feminina. Ô, Lembra? louco, meu Deus. Mas elas foram fazer peeling e botox com você. Você não Foram lembra? nada. Olha. Olha as línguas, que horror. Onde você achou isso, Oswaldo? Não, eu achei. Olha. Isso é antigo. É importante observar essa língua, né? Olha, é mesmo. Língua de víbora. De cobra, né? De cobra, que você sabe, quando a língua é de víbora, a gente fala língua viperina. Mas vocês são cultos, vocês sabem disso, né? Só estou lembrando. Muito bem. Então, as górgonas são essas principais três criaturas. A mais famosa é a Medusa. Qual é a característica? Elas têm um olhar letal. Se elas encaram você, você vira pedra. Então, a mente e a língua dessas criaturas são de víbora, viperinas. Elas representam um olhar, né, que transmite um poder sinistro, encobertos por uma beleza deslumbrante, como sempre. Então, aquela beleza que te ilude e que, na verdade, oculta poderes trevosos, poderes infernais. De novo o filme A Substância. De novo. Então, mas é importante não ter um raciocínio dicotômico. Isso convive. Todo ser humano é assim, mais ou menos. É a luz e sombra, né? A luz e a sombra, né? Não pensa que só o outro é assim, nós também somos. Pode ser fatal, portanto, encarar a realidade. Por isso que tanta gente hoje foge da realidade, né? A gente vive num mundo de ilusões, né? O mundo é ilusório. Tudo nos convida a ilusões. Agora eu vou fazer uma pergunta para você que é venusiana. É possível viver sem fantasias e ilusões? Eu acho que o ser humano não aguenta, não. Aguenta não? Não, mínimo de fantasia tem que ter, mas assim, você precisa estar pondo o pé na realidade, porque se você viver exclusivamente só na fantasia, achando que tudo isso daqui é o real, como diz no filme Matrix, o Morpheus chega para o Neo e mostra lá na TV um deserto, ó, fala, bem-vindo ao deserto do real. Então, mostrando o que é o real, que todos aqueles prédios, outdoors, restaurantes caros, shopping, aquilo ali é um deserto, né? Então, se você não encara essa realidade, fica difícil, né? Você vai um dia ser fulminado por um raio. Mas então, como a carta-torre do tarô. Isso. Mas você vê, a sociedade ocidental é a sociedade da Disneylândia, ou seja, é a sociedade do entretenimento. Uhum. O entretenimento é a forma mais eficaz de alienação. Hoje em dia, sim. Então, como você escapar desse bombardeio que te chama para se distrair através de todas as formas de entretenimento? Inclusive, essa questão da ginástica, da academia, de clínicas de estética, isso também não deixa de ser um entretenimento. Tudo vira entretenimento. A única forma é você cultivar um mundo interior. Na verdade, o pedido que é o que a gente faz aqui em São Pedro. Aqui é o mundo interior. Na verdade, eu creio que o pedido que essa pandemia nos trouxe, que depois virou uma pandemia do isolamento e das doenças psiquiátricas, na verdade é um convite
para essa incursão para o mundo interior, para você desenvolver um mundo interior dentro de você. Mas um mundo interior no melhor sentido, conectado com o seu espírito, né? Só que não está sendo aproveitado dessa maneira, porque mesmo no isolamento, a pessoa tem como ir para fora através do monitor, tem entretenimentos dentro de casa. Um entretenimento virtual. Então, por exemplo, uma literatura elevada que poderia te conectar com pessoas sábias, que está despertando o seu espírito, isso tudo, uma música boa, um filme que é uma obra de arte, que também, a arte de modo geral, que pode despertar o seu espírito, não está sendo cultivada e aproveitado esses momentos de isolamento, de você ficar mais dentro do seu quadrado, não está sendo aproveitado para isso. Então, o ser humano está desperdiçando uma mensagem que Deus está mandando para o momento atual. Como disse o Ricardo na outra reunião, está tudo desabando, entendeu? A gente está vivendo num mundo em que as ilusões estão caindo, mas você precisa cultivar algo diferente para você encarar essa jornada até o final dos seus dias que estão propostos por um plano divino aqui na Terra. Perfeito. Legal. Então, vamos falar desse ser genial, o Sigge, né? O Sigge teve uma coragem inaudita de, naquela época, imagina, século XIX indo para o século XX, começar a lidar com tabus sociais. Ele escandalizou o mundo falando que a criança já manifesta uma sexualidade. E pior ainda, falou que tem o complexo de Édipo e o complexo de Electra, ou seja, que existe um erotismo entre pais e filhos. Que como a sociedade proíbe ou coíbe, isso fica só circulando nos sonhos e em níveis psicológicos mais submersos ou subconscientes. E que essa dificuldade de encarar quem você é, a realidade de si mesmo, é uma das coisas mais graves. Por isso que é tão importante para quem tem esses medos fazer, durante um tempo, terapia. Para começar a arrumar a casa. Nós somos, de fato, um edifício. E tem gente que nem o primeiro andar desse edifício está resolvido. Esse edifício é um caos, é uma pocilga, é um pulgueiro. Então, o primeiro andar a gente poderia associar à ideia de que ele vai alicerçar o resto da construção. E tem gente que tem essa casa básica muito desarrumada, está completamente perdido dentro de si mesmo. E uma terapia pode ser um primeiro degrau, não pode parar na terapia, tem que avançar muito mais. Mas é uma ajuda muitas vezes necessária. Porque existem muitas forças destrutivas do nosso inconsciente que não temos acesso, por isso que chama inconsciente. E a terapia pode trazer à tona análise de sonhos, premonições, tem uma utilidade. E muitas vezes você não sabe porque você dá disparos assassinos com palavras carregadas de ódio, de ira a pessoas que você ama. Então você acaba tendo um comportamento desastroso, depois vem a culpa ou o arrependimento, mas já é tarde demais, a bala já saiu. Depois do disparo, não tem como deter. Então, às vezes você destrói a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, falando coisas que arrancam deles o gosto pela vida. Você fulmina qualquer esperança, às vezes, numa pessoa, com uma palavra pesada, uma palavra carregada de escuridão. E essa escuridão invade a alma do outro e o outro não sabe o que fazer com isso. Então, por quê? Segundo o tio Freud, muitas dessas coisas que você não controla vêm de forças ocultas, forças inconscientes. Daí a importância de conhecermos melhor os mitos e os heróis desses mitos. E entender que todos esses heróis e toda a problemática mitológica, os desafios, são inerentes à alma humana. O mito está falando de você, está falando de nós. E não de um ser fictício. Achar que mito é uma
história não é uma história, é uma história. E é uma história do desenvolvimento espiritual humano. E Freud sacou isso, né? Freud estudava os mitos. Dentro desses mitos existe a história de Perseu. Perseu, ele teve uma incumbência terrível, ele teve que lidar com uma górgona, Medusa, uma das górgonas. E ele foi encarregado de... Calma, Gabi. Ele foi encarregado de... volta mais, por favor. Volta. Mais uma, Gabi. Ele foi encarregado de arrancar a cabeça da górgona, da Medusa. De degolar, de decepar, de decapitar Medusa. Só que a górgona, ela tem esse poder. Se ela te encara, você vira pedra. E como é que Perseu teve êxito? E essa é a dica que o mito dá pra gente. Ele não enfrentou ela cara a cara. Ele usou, foi por tabela. É como um indivíduo que está esnucado. Se você está esnucado, você tem que acertar a bola por tabela. É a mesma ideia. Então, ele conseguiu arrancar a cabeça da Medusa, afinal ele é um herói, né? Por maior que sejam os percalços, o herói realiza a sua missão, mas ele usou a estratégia do espelhamento. Então ele foi com o escudo, que estava muito bem polido, e a hora que a Medusa chegou perto, ele colocou o espelho de tal maneira que ela mesma se viu no espelho. E ela ficou petrificada. Então você vê que genial. Você não precisa nem encarar o problema de frente e nem fingir que ele não existe. Você pode usar caminhos inteligentes, as estratégias, para resolver os seus perrengues psíquicos, né? Os seus nós, a sua lua, a sua cauda de dragão, o seu Saturno, as suas quadraturas, as suas górgonas, que querem, se você bobear, elas te petrificam. O que é petrificar? Elas tornam tua vida uma rocha dura. Você ter uma vida petrificada é não saber mais, não perder movimento, ficar inapto para lidar com o teu destino. Terrível isso, né? Sim, bem terrível. E provavelmente nesse petrificar-se, você acaba parando em questões que eram para você resolver nessa encarnação e você acaba repetindo o modelo das encarnações passadas. Ou seja, a sua encarnação vai para o lixo. Então você diria que o subconsciente é um depósito de experiências passadas que tendem a emergir para o consciente e, de certa forma, te obrigar a fazer a mesma coisa. Sim, por isso que o ser humano tem que, na sua evolução, reencarnar inúmeras vezes. Porque é muito difícil você fazer essa passagem. Difícil é uma palavra ruim, né? Desafiador. Você fazer essa passagem desse ponto, esse fio da navalha, que você pode ir para frente ou você pode paralisar, e na verdade você não está paralisado, você está dando marcha ré, porque não existe paralisia, né? Então a gente pode dizer que petrificar é sinônimo de paralisar. Você paralisa na evolução. Paralisa na evolução. Que no fundo é ir para trás. Que no fundo é ir para trás, exatamente. Você vai piorando as configurações, as contingências encarnatórias, as relações. Os problemas se avolumam se você não os encara, não precisa olhar frente a frente, mas encarar no sentido de procurar resolvê-los. Sim, e outro detalhe importante que você vê que a Medusa ela tem essa cabeça cheia de cobras. Então, como é que você consegue encarar e ir para frente? Às vezes você não tem uma inteligência para isso, né? Porque precisa de muito estudo, discernimento para você ter essa estratégia que você está propondo aí. Mas, no mínimo, silenciar a mente. Quando você silencia a mente, você ativa forças uranianas, que são inovadoras,
surgem caminhos inusitados que você nem tem como imaginar. E Urano é a própria ligação com Deus. E Deus, ele é muito mais criativo e inteligente do que nós. Então, nosso único papel é silenciar essas medusas. Essas cobras. Essas cobras. Tem quem utilize, lança a mão da meditação, tem gente que gosta de rezar um terço, mas tem outras formas também. Tem gente que gosta de montar um canal. Não, se você pega, assim, por exemplo, atividades que te colocam 100% no momento presente, por exemplo, jogar xadrez, mesmo que seja online, mas vai lá jogar um pouco de xadrez, silencia a mente, a hora que as medusas estão ali, né? Pega um bom livro para ler que te absorva, põe um bom filme para assistir, mas não deixa elas fazerem a festa. Sim. E aí, depois que você acaba de ver um bom filme ou de jogar o seu xadrez por 1 hora, de repente a solução aparece. Verdade. Do nada, né? Do nada. Quer dizer, na verdade não é do nada. Tem toda E você nem precisa... uma sinfonia. É que você Exatamente. não ouvia essa sinfonia. Exatamente. Você nem precisa, às vezes, ser um beneficiado de ter um aparato mental eficiente, cheio de estratégias e nem de muitos conhecimentos. Basta ter esse conhecimento. Silencia e abre espaço para que o novo surja, mas não repete o velho e nem paralisa. Não repete o velho e nem paralisa. Boa. Então, Plutão pode nos auxiliar a encontrar essas estratégias para desvendar nossos daimones, essas entidades que, no fundo, querem nos ligar com a natureza, com os deuses, com a vida mesma. O daimone, ele, para quem quer se aprofundar nisso, ele faz uma ponte entre a imanência e a transcendência. Ou, em outras palavras, entre a dimensão apolínea e a dimensão dionisíaca. O dionisíaco é aquele que valoriza ou prioriza a physis. O que é a physis? É tudo o que acontece neste mundo. É a manifestação se manifestando. É o gerúndio, né? É o acontecendo, é o atuando, é o vivendo. Isso só é possível porque existe uma dimensão apolínea que patrocina o acontecimento, aquilo que está acontecendo, que patrocina a physis. Então, na verdade, não é para separar o dionisíaco do apolíneo. Dicotomizar é diabolizar, é unir. Eles trabalham em conjunto, é música, eles são um acorde. Então, o daimone faz essa ponte entre o que é sutil, o que é inconsciente, o que é invisível, com aquilo que é palpável, mensurável, tangível, sondável. É o insondável com o sondável. Esse é um sistema de operação, né, Cris? Porque você é curiosa a sua composição pessoal, que você tem ascendente touro, mas tem a Vênus em escorpião. Então, existe essa relação da necessidade taurina, que é uma necessidade mais dionisíaca, é muito corporal, touro, né? Mas a Vênus está em escorpião, que busca uma saída para fora da forma, né? É a transcendência. Por isso que o mau escorpião, ele deforma a vida. Se você não transforma, você deforma. Não tem como. Escorpião não tem saída, ele tem que optar pela transformação, senão ele está lascado. E me parece que você, durante essa encarnação, você está fazendo um bom equilíbrio entre esse eixo touro-escorpião. Da mesma forma que você se dedica à forma, você está empenhada também numa transformação constante. Desde que eu comecei a conhecer meu mapa, a estudar astrologia, que faz mais ou menos uns 13 anos, mais ou menos, aí eu comecei a seguir esse caminho. Antes disso, eu era refém dessas forças, desses daimons aí, agindo sobre mim, né? Sobre o meu mapa, porque era inconsciente. Agora, então, os daimons viravam demônios, né? Porque sim. o daimon é ótimo.
Mas quando você não sabe operacionalizar essas forças, Quando você não tem consciência, né, de que elas estão ali. Agora, você usou uma palavra muito importante aqui, que é o néctar do Plutão, que é desvendar. Qual que é o poder do Plutão? O Plutão desvela, que é igual desnuda, que é igual o poder do Escorpião também. Então, a gente tem que aproveitar essas forças que revelam o que está oculto e ter coragem de entrar nesse submundo, porque só você tendo consciência do que está acontecendo, e às vezes é feio, você tem que olhar, tem que ter coragem para isso. Mas quem tem um Plutão no ascendente, um Escorpião no ascendente, uma Lua em Escorpião, um Plutão fazendo aspecto com a Lua, não tem opção, é esse o caminho, porque senão vai ficar só com o lado ruim, sendo arrastado por esses daimons que se transformam em demônios. Então, ter coragem de ver esse desnudamento do que às vezes você acha feio, mas que está lá soterrado dentro de você, né? legal, Plutão desnuda. sim. A principal característica do daimon, no sentido grego, ele é um agente dinamizador de forças entre o imanifesto e o manifesto. Então, o Plutão que nos interessa é o Plutão que nos ajuda a essa investigação das profundezas, né, Cris? Sim, Aí ele fica um auxiliar invisível da nossa evolução. sim. Você quer fazer mais alguma colocação? O interessante também, por exemplo, como você falou que os planetas são pessoas, as pessoas são manifestações dos planetas que estão ali no mapa dela, operando nela, né? Então, por exemplo, quando você tem alguém muito próximo de você, um escorpião, um Plutão no ascendente, você tem que ter noção do que aquele ser pode te propiciar em termos de crescimento, de conhecimento, porque um Plutão morando na sua casa, ele vai desnudar coisas. Com certeza ele vai te tirar da região de conforto, no Tira da mínimo. região de conforto, mostra o que você não quer ver, e não adianta você ficar triste, revoltado, doente com isso, você tem que aproveitar aquele ensejo e fazer disso algo construtivo, né? Algo para transcender a sua encarnação, não repetir o que já foi. Obrigado, Cris. Ótimo. Eu que agradeço. Fala, Ricardo! Fala, Ozzy. Aterrissou bem? Maravilha, tranquilo. Que maravilha. Você tem asas grandes, né? Uhum. Ótimo. Estamos falando sobre as profundezas Opa. e Plutão. É curiosa essa divisão. Eu gostaria de saber o que você pensa dela. É a famosa imagem do iceberg. A pontinha lá em cima é a consciência. Aí nós temos esta região que separa a consciência do subconsciente. E mais embaixo ainda, o inconsciente. Como se o inconsciente fosse completamente inacessível, de fato, né? Que é a parte maior, a mais funda do iceberg. Você concorda com essa divisão ou você tem ressalvas? Não, concordo. Mas o que eu acho mais ímpar nela é o fato dessa parte que está submersa e invisível, aparentemente, ser a que sustenta o restante. E de haver uma lei na natureza que, se você quebrar essa pedra de gelo, aquela parte que está lá em cima, ela naufraga também, para que uma relação na natureza se mantenha, né? Então eu acho isso muito interessante, por quê? Porque aquilo que está oculto, a gente precisa saber que é o que alimenta aquilo que está visível. E isso nos estimula a buscar, a cultivar aquilo que é transcendente, aquilo que eu não sei, reverenciar o que eu não sei como uma contraparte daquilo que eu sei, não valorizando tanto o que se sabe, mas permitindo um espaço para o não saber, até para aquela sua parte que não sabe conscientemente acontecer nesse mundo, né? Quando você negligencia e trata só do mundo das aparências, sem que você perceba, sua vida naufraga, ela afunda, né? Se você não tem essa atitude, você perde. E você perde para o seu bem. Você perde para que você tenha consciência em algum momento desse não saber, desse abrir mão. A própria natureza te ensina em figuras dessa natureza a se estabelecer
esse entendimento, né? Nós poderíamos afirmar, então, que o bem permeia todas as coisas, tanto visíveis quanto invisíveis. Tudo é para o bem, sem exceção. Sem exceção. Então, o mal também é um capataz do bem. Incrível, né? Às vezes é um movimento extremo, para que ele seja retomado, ele precisa de uma guinada. Essa guinada, às vezes, é um movimento contrário àquilo que você gostaria. E se a gente puder pensar no mal como essa contrariedade, e não um mal vicioso, né? Nem como uma entidade, né? Nós vamos ser gratos a esse mal, no sentido de ser uma instância de reencaminhamento, que serve a esse bem maior, né? A esse sentido. Legal. Então, Plutão habita essa região profundamente abissal, né? Difícil de acessar, e que é um tormento e uma motivação para quem estuda a alma humana. E nós podemos destacar dois grandes estudiosos, Freud e Jung, que pesquisaram muito tudo que está incógnito, tudo aquilo que é o X da questão. X é a incógnita mais comum da matemática. E a gente fala, né? É o X da questão. Então a gente observa que, de repente, para você responder essa pergunta, essa imagem é bonita, não adianta, a interrogação, só uma parte dela está em cima, né? A interrogação tem que chegar até lá embaixo, senão ela não se completa. Senão você vai encontrar, se você puser a interrogação só lá acima da superfície, você vai encontrar respostas falsas ou meias verdades. É assim, Anjo Bom? É isso mesmo. E se a gente pudesse evocar uma imagem mitológica, né? Talvez essa água que separa a interrogação da relação plena com a verdade, é a água do rio Létes, né? Que é um dos rios que está na região do Hades, que acompanha o rio Estinge, que é o rio dos infortúnios, e que também é circundado pelo rio Estinge, né? Que circunda a região dos infernos. E quando a gente lê no Purgatório de Dante, a gente vai perceber que a pessoa que, afastada da verdade, bebeu do rio do esquecimento, é convidada a beber água de um outro rio, que é o rio Eunoé. Você vê que sempre tem um rio separando, né? Então essa imagem da separação de um plano de cisão para que a gente alcance a plenitude é muito importante, né? É muito importante. E você vê, a verdade significa aquilo que não é esquecido. E o Létes é o rio do esquecimento. Então esse questionamento ele acontece justamente onde a gente ainda está num estado de polaridade, né? Quando a gente atinge uma região de vida, essa polaridade ela se integra, né? Tudo pode ser, e bem e mal ganha uma outra qualidade de experiência, né? Então, na Escola Rosa Cruz, o esquecimento tem o nome de segunda morte. É o grande desafio. Não é só a primeira morte. A segunda morte é a morte da consciência daquilo que você aprendeu. Isso. Que é a experiência do sono. Do sono e das experiências de encontro que são letais, né? As experiências letais são experiências de, ainda em vida, não perder a vida, mas aprofundar a sua ignorância, né? Você bebe mais água do Létes, você passa por uma letalidade, né? Você fica mais esquecido, se afunda na lama. Você pode até cair numa letargia. Letargia, isso. Você vê que você vai se esquecendo ao ponto de estar comendo com os porcos de repente, né? Sim. Então, a ideia é ter a coragem, né? E precisa ter muita coragem para investigar aonde? Nos meandros e nos recônditos da alma. E lá naquele buraquinho escuro. Não confundam, hein, gente? Não é? Então, essa penetrabilidade nos labirintos da alma é sensacional, né, Anjo Bom? Ter coragem de adentrar, né? E não ficar só na casca.
coragem é a palavra mesmo, porque quando se adentra um reino tão inefável quanto esse, a noção de estrutura e de entendimento de como a vida se configura nesse plano, ela se desorganiza. Você se questiona, uma direção na vida que você está sendo muito enfático, você enfraquece naquela direção. Então, precisa de muita coragem para fazer esse ajuste, essa sintonia fina. Senão você surta, né? Sim. Se você não for corajoso e honesto, você surta. Uhum. Verdade. Então, aí o nosso grande ídolo, o Freud. Né? Então, quando tudo vai mal e você precisa fazer um trabalho psicológico, freudeu, né? Freudeu, você está freudido. Está freudido. Uhum. Isso. Então, vamos ver o mapa do Sigmund. Observem, você pode apontar lá com a sua mão gigantesca, Anjumon? Vamos lá. Plutão, Sol e Urano, por favor. Tudo em touro. Sol, conjunção Urano. O Sol está a 16 e Urano a 20. E para finalizar touro, temos Mercúrio. Tudo em touro. O Sol, Urano e Mercúrio estão na casa 7. Plutão está na casa 6. Ele tem Vênus em Áries. Obrigado. Obrigado. Cabeça de dragão, conjunção Vênus. Olha que loucura. Marte, próximo a Lilith. Lua e Saturno em Gêmeos. Agora, olha que fabuloso o que o tio Freud tem no signo de Peixes. Netuno e Júpiter. Não é fabuloso? Olha onde esse homem foi. Ele foi no oceano psíquico mesmo, né? E, para finalizar, esse ascendente Escorpião. Fabuloso, né, Jumon? Que Bacana, mapão, né? É um mapa interessante, né? Muito revolucionário, né? Uhum. Interessante que o regente da casa 10, que é a profissão, está na casa 7, em touro. Então a profissão dele tem muito a ver com o conhecimento do outro, com penetrar no mundo do outro. É. E existe uma relação muito profunda entre Freud e Chaves, né? Pode pular. Como assim entre Freud e Chaves, né? Freud descobriu o que Chaves sabia. Foi sem querer, é a minha consciência. Porém, querendo, que é o inconsciente. Né? Então, a união de Freud e Chaves traz essa sabedoria fabulosa. Eu faço um monte de coisa sem querer, mas se eu for honesto, eu tenho que admitir que eu estava querendo, né, Jumon? Caramba, você conseguiu, hein, Oswaldo? É isso mesmo. É isso mesmo, né? Sensacional, é isso mesmo. Eu não faria melhor. Nossa, perfeito. É isso mesmo. Mas o Freud com o chapéu do Chaves está demais, né? É o Chaves. Chaves é a reencarnação de Freud. É. Nitidamente. 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 Você está escutando bem, hein? E São Paulo lia Freud e assistia a Chaves. Com certeza. Muito tempo atrás. Com certeza. Tanto é que, o que São Paulo disse? Faço o que eu não quero. E não faço o que quero. Está escrito lá. É um psicólogo do passado. Do passado. Incrível, né? Ele não tinha televisão. Bom, ele era um quinto iniciado, então ele podia assistir televisão Em outro há plano. 2000 anos É, atrás. é. Ele não dependia do tempo, né? A televisão era virtuosa, não era virtual. Isso, exatamente. Então, nós temos que saber lidar com esses desejos submersos. E o Freud foi um investigador fascinante, apaixonante, pela época que ele fez isso, né? Tanto é que ele era extremamente mal visto. E ele era um ser musical, tanto é que tem o Pink Floyd. Verdade. Né? O The Dark Side of the Moon. Vai um pouquinho. Da mãe, né? Ele ensinou a ver o lado escuro da mãe, que ninguém quer ver. Nossa, você está iluminado hoje, Oswaldo. A clareza que você está nos convidando é maravilhosa, porque é isso mesmo, né? Deus ele vai desenhando as coisas assim discretamente, né? E precisa realmente de um clarividente
para que possa nos mostrar as coisas como elas são. É isso mesmo. E Mon, Moon, a mesma coisa, a mãe é lua. A mesma coisa. Agora uma pergunta para você que é um anjo. Caramba. É possível fugir dos infernos? Você Ou precisa- você tem que passar por eles? Então você precisa conhecer bem. Para você fugir, você precisa conhecer muito bem a arquitetura do local, né? Sim. Conhecer os rios, a porta de saída. E Dante, ele As te dá rotas de fuga. as rotas de fuga, ele te dá um monte de dicas sobre isso, né? E conhecer também quem conhece a fuga, né? Você sabe que os filósofos, as filosofias, elas residem às portas dos infernos, numa região umbrálica dos infernos, onde todos os filósofos moram. Dante é bem explícito quanto a isso. Sócrates, Platão, todos eles, né? Então conhecer essas pessoas é fundamental para fugir do reino dos infernos. Depois, lendo Dante, você vai conhecer os rios, né? O rio Aqueronte, que é o do infortúnio, o rio Styx, que circunda. Então, conhecer esses rios, saber onde você pode pisar ou não, é muito importante. Então, conhecendo a anatomia do inferno e quais são as realidades internas, principalmente do ponto de vista emocional e sentimental, que vivenciadas nos colocam em relação com esses estratos infernais, é fundamental para que você não seja capturado pelos responsáveis pelo zelo de cada uma das alturas. Então, é possível? Sim. Mandatório a leitura de Dante, pelo menos uma vez por ano, né? O inferno, o purgatório e o paraíso. Para a sua vida não ser dantesca. Para não ser dantesca. E nessa medida você vai lidar muito melhor com as situações que são letais, que dizem respeito ao rio Létes, e você vai lidar muito melhor também com as situações que são fatais. Porque eu tenho situações letais, de esquecimento e de aprofundamento da morte, e de fatais. Fatais, do latim, né? Sentença de Deus. Fatum são sentenças de Deus. Quando eu me aproprio dessas situações fatais, não como uma vítima, mas como responsável, eu me elevo aos céus. Quando eu vivo a fatalidade na sua melhor possibilidade, na sua melhor verdade, eu escapo à letalidade. O letal, gravitação inferior. O fatal, gravitação superior. Então, são truques retóricos? São, mas quando eu medito nisso, eu percebo o que é comungar com algo que me leva e comungar com algo que me joga para baixo, eu desenvolvo estruturas dentro do meu ser que passa a me tornar, de algum modo, independente de terceiros. Você vê, os filósofos estão no inferno, existem terceiros que podem me auxiliar, mas quando eu exercito, eu desenvolvo órgãos que, a partir de mim mesmo, eu posso me elevar, e se eu precisar retornar àquelas regiões infernais, porque eventualmente isso é necessário, eu consigo descer e subir, né? É possível, só que é mais que possível. É possível conhecer esses infernos, passear por eles e realizar trabalhos neles. Você acha que Virgílio e Beatriz têm uma relação de passear pelos infernos? Tem. São dois permitidos, né? Você vê que Virgílio habita a primeira região do reino dos infernos, né? Ele também, como poeta, como filósofo, ele está lá. E ele é escolhido por Beatriz por ele ser, de alguma forma, o prenúncio do que seria o pensamento cristão da modernidade. Ele não pode ir aos céus. Você percebe que quando ele chega na porta do paraíso, ele não pode entrar, porque ele não passou pelo batismo. É muito curioso essa questão do ser batizado que você explorou na outra aula. No entanto, ele é visto do alto como um ser autorizado pela sua dignidade para conduzir almas até a possibilidade de adentrar o paraíso. Beatriz, ela atua a partir do alto. Ela É só uma beata atriz, né? Isso. Ela só não se manifesta em reinos mais densos, porque aquilo seria... Existe uma luz que é insuportável para quem ainda se serve da escuridão para entender. Então é por amor que a luz às vezes não se manifesta, porque ela cegaria, né? Então é importante ler o Dante para se impregnar de algumas formas de raciocínio que não são instantâneas, né? Sim. É um clássico, né? É um clássico, mas um clássico muito precioso, principalmente esse da Editora 34, onde os comentários e a qualidade da tradução é primorosa. Porque existem várias traduções, né? E a tradução é uma coisa muito desafiadora. É importante que tenha a tradução do lado do italiano, para você ver um pouquinho italiano, mesmo sem saber.
e ver que existem traduções que te levam para uma outra vivência interna, né? Os livros da editora Atar também são muito assim, né? São. Porque existem o abençoado, quando ele traduz, ele não macula a obra com as suas próprias máculas, né? Porque traduzir é uma coisa perigosíssima, né? Você vê, a vida na Terra é uma tradução de uma realidade espiritual, mas olha como a gente vê tudo torto. Olha, se traduzir um livro é uma tarefa terrível, você pode distorcer completamente e analisar o mapa astrológico de outra pessoa. Olha o estrago que você pode fazer inadvertidamente. Se você não está imerso no amor, é muito terrível. É como a luz descer e cegar. Por isso que, por mais bem intencionado que você esteja, você pode causar uma lesão na outra pessoa. A pessoa, eventualmente, ela pode se mostrar aparentemente disponível, mas no encontro com a luz ela se ressentir. E esse ressentimento é muito ruim. Porque para quem está na luz e no amor, ele é um ressentimento bilateral, ele machuca os dois lados, né? É. Então, o grande problema é ser vítima de si mesmo, como sempre. Você é o seu maior inimigo. Isso tem que ficar claro. Você tem que saber dialogar com você, que é o seu inimigo, né? Esse diálogo interno da consciência. Você tem que conversar com você. Arranjar um tempo para isso, né, Jubal? Uhum. Você pode não ter tempo para nada, mas para isso, pelo amor de Deus, converse com você. Porque o que disse mais uma vez o tio Freud? A fuga é um instrumento mais eficaz para se cair prisioneiro daquilo que se deseja evitar. Olha o que esse cara me fala. Calma, Gabi. É sensacional, essa coisa de conversar consigo é muito importante. E tem um truque aí, porque a gente acha que conversar, você fala e quer escutar, mas a conversa consigo é diferente, é no silêncio. É um silêncio que, se não for pleno, é aí que o diálogo está acontecendo. E é esse incômodo do silêncio que é essa conversa. E que, eventualmente, é insuportável, ao ponto que você precisa de algum ruído para não se escutar. É uma conversa silenciosa. Porque existe um movimento nessa tentativa de silenciar que grita dentro de você. E a conversa é justamente quando você se disponibiliza a essa relação com esse silêncio. É um silêncio desconfortável, eventualmente. O diálogo do entendimento acontece quando o silêncio é confortável. Um autor que nos conduz demais a desenvolver esse bem-estar nesse encontro silencioso é Krishnamurti. Krishnamurti é muito hábil em nos levar a esse estado de silêncio confortável, de desmascarar. Né? Muito precioso. Muito. Recomendação da Trindade, Trinity. Seja honesto. É o primeiro passo. Se você quiser evitar os infernos, para de mentir. Porque quanto mais você ficcionar a sua vida, a sua realidade, os seus amores, a sua existência, mais você está criando o próprio inferno. E depois, para desmanchar tudo isso que você criou? Seja honesto. É o começo da grande obra. Mas ser honesto consigo mesmo é o mais difícil, né, Gilmar? É porque a gente se preocupa demais com o que o outro vai pensar, né? A gente é muito dependente do feedback. Feedback. E quanto mais você se preocupa com o feedback, mais fede back. Mais se feedback. Mais se enfia o pé na lama, né? O que diz o Jung, né? Amante de Freud, dizem as más línguas. Descortinando e aprendendo com minhas sombras, posso compreender melhor os outros. Uhul! Eu paro de pentelhar os outros e passo a me pentelhar porque eu percebo que desastroso que eu sou. Como eu faço mal para os outros. Uhum. Como é que eu posso reclamar de outro se eu só faço mal para ele? Isso é ser honesto, né, Gilmão? E Jung tem autoridade, né? Quando ele vincula o self à experiência crística em Aion, e quando na sua casa de pedra à beira do lago ele escreve, né? Naquela plaquinha, vocatus ate que non vocatus, Deus aderiti.
Ou seja, chamado ou não, Deus está sempre presente, né? Essa qualidade de entendimento, ao ponto de cifrar palavras com essa clareza, faz com que seja digno de ser apreciado, né, a obra de alguém. É, Muito, muito especial esse pensador Jung. sim. Reverente, né? Reverente, sincero, lidou com o seu próprio desejo de uma forma digna, Sol em Leão, né? corajoso, Sol em Leão, ascendente ascendente Aquário. aquário. Bonito. E curioso que ele e Freud tem o eixo horizontal, solar e ascendente, né? Então, verdade e amor libertam dos infernos. Isso. E verdade e amor só existe no coração sincero. Então por isso. O coração que não é pretensioso. E você vê verdade, né? É aquilo que não é esquecido, né? É Alete. quase que o oposto da morte, né? Letes versus aletes, né? É isso aí. Lindo. E quando você sai dos infernos, Dante vai contar pra gente que para você recordar plenamente tudo aquilo que é verdadeiro, não só você passa pela esfera do Letes, mas como você é dado a beber das águas do rio Eunoé, onde aquelas águas do Letes deixam de ser em você. Né? Legal, né? É tipo um batismo. É um batismo, né? Legal. Obrigado, Angel. Eu que agradeço. Show de bola, hein, cara? Vamos lá. Lindo. Obrigado, amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.